Boa noite a todos, um prazer em revê-los. Estão me ouvindo bem aí? Tá bom, né? Tá bom, né? O Fran, mandei Tá um ótimo. WhatsApp. Eu mandei um WhatsApp para você, viu, Fran? É para você trabalhar um pouquinho comigo aí. É um prazer imenso encontrar todos. Ritinha, eu agradeço e devolvo aí, minha queridíssima Ritinha também. A Celinha só está diminuindo o tempo do pessoal que faz tudo. Até a reunião era 8h40, entrega às 8h40. Agora já é 8h35, aí ela faz umas 3 ou 4 intervenções e não desconta o tempo dela. E nós vamos levando. Celinha, hoje então... Eu te dou 5 minutos a mais se você precisar, Heraldo. Não se preocupe. Era isso, Celinha. Era isso. Eu estava só querendo criar uma condição para você exercer sua generosidade, que não é pouca. Então vamos lá. Uma, uma alegria rever todos aí, que a gente possa fazer um estudo e que esse estudo acrescente bastante. Eu separei 2 perguntas só, a 264 e a 265, que é como diz lá em Minas Gerais. Estou até com saudade do friozinho de Minas, estou vendo todo mundo encapotado. Essa eu acho que vai dar pano para manga. Aí fiquei logo com essas 2 aqui, porque ela nos remete a uma série de informações que podem ser complementadas no Livro dos Espíritos, né? A mesma fonte, vamos usar a mesma fonte. Então, eu espero que estejam todos aí com o seu livrinho dos Espíritos aí, né? Na mãozinha, que afinal de contas nós estamos fazendo o estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Então não é nenhuma surpresa a gente falar, ó, livrinho na mão, é aqueles que tiverem, que vai ficar mais fácil. E também hoje vou dividir essa reunião, bônus hora, com a nossa querida amiga e companheira e irmã Francine. Vou pedir ela para ler, se a TT não ficar triste com a gente. Tá bom? Tranquilo. Então vamos lá. Vai compartilhar ou eu vou ler no livro? Olha, você que sabe, porque está todo mundo com o livro aí, tem alguém sem? Meu livro Quem está está, aqui do levanta lado. a mãozinha aí. Deixa eu pegar meu livro, um minutinho. Acho que é melhor compartilhar. Sugiro que Celinha. compartilhe, que pode ter gente que não esteja em condições de segurar o livro, às vezes pode ter dificuldade. Então, se compartilhar, talvez seja melhor. Ou, às vezes, o livro não está aí à disposição no momento. Perfeito. Então, aguardemos a... Está na mão. Tá bom. Então, Fran, se você puder compartilhar a 264, enquanto isso eu vou... Se tiver dificuldade, não tem problema. Te bota a TT para ler também. Tá. Não, é porque eu não... Para compartilhar, eu estou com o livro, né? Eu não estou com o então livro tá eletrônico. Bom. Então, a Fran vai ler para nós. 264. Todo mundo de olho aí na 264. Tá. Enquanto você fala, eu vou achar o eletrônico e compartilho para a próxima pergunta. Pode ser? Fica tranquilo. Vamos embora. Tá. Chegando. 264. Tá. A bondade e a benevolência... Não. Não, peraí. Ih, eu peguei o livro errado. A TT. TT, ajuda aí, por favor, que eu só vou pegar o meu outro livro. Enquanto a Fã acha. Agora, né, Heraldo? Sobressalente, tá bom. Vamos lá. 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faz avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer,
e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Pronto. Perfeito. Todo mundo entendeu aí, né? Conseguiram ler. Quero só fazer um destaque, né? Quando Kardec aborda aí a questão de contato com o vício. É importante a gente, para não passar batido, é importante a gente saber o que é contato com o vício, né? Então, primeiro, até em português, mas também lá no francês, não é designado para se referir a drogas, né? Seja álcool, cigarro, drogas listas, ilícitas, não é, né? Lá, a tradução do francês seria a disposição a fazer o mal. Então, é isso que vício quer dizer. Até mesmo se a gente pegar aí na nossa definição léxica, né, é um defeito, é uma imperfeição, né? Vício é um hábito inveterado, não é isso? Então, só para a gente deixar claro, né, na própria codificação também tem aí uma referência a vícios, né? Que são hábitos que destroem o corpo físico, né? A gente ouviu falar. Se vocês quiserem, vamos dar uma chegadinha na questão 952, TT. 952. Só um minutinho. 952. 9, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2. Vamos lá. O homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Aí vem a resposta. É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. Perfeito. Então, a falta de coragem, né? Então, olha só, são alguns exemplos de vícios, né, que a gente pode levar em consideração. Estou dizendo porque lá na questão 264, ela termina dizendo o seguinte: pelas paixões superiores que um ou outro se desenvolve. Muitos finalmente se decidem experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. O que é o vício? Então, a 952 mostra a falta de coragem, o suicídio moral. Então, são vícios: o egoísmo, o orgulho, maledicência, rebeldia, queixume, né? Tudo aquilo que não se constitui, para a gente ter uma boa referência, aos caracteres de um homem de bem, que é um estudo que todo mundo já conhece, já passou por ele, né? Que a gente fica apavorado. Então, tudo aquilo que não é uma característica do homem de bem é um vício. Então, só para a gente entender, tá? Para que a gente não se utilize apenas na questão achando que é relativo ao uso de drogas listas ou ilícitas. Então, é importante que a gente faça isso. Então, veja bem, né? A questão também aí é 913, TT, 913. Peraí, 913. Isso, que vai reafirmar o sentido de vício. Porque lá no francês, a tradução de vício não quer dizer usuário de drogas listas e ilícitas. É muito interessante isso, ó. Qual que é a 913? Pode ler. Eu leio ou a Fran? Pode ler, TT. Eu prefiro você. Amor. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal.
Estudar dele deriva todo o mal. Então, qual é a pergunta? Dentre os vícios, Qual que se pode considerar então, como viu? Então, o seguinte, a própria tradução lá já dizia o seguinte: contato com vício, qual é para a gente desconstruir, seria contato com drogas, listas e listas. Tá claro? Porque se a gente ler isso aí, passa batido, vai parecer que a gente se refere a esses vícios. Mas está bem claro para a doutrina espírita, para o Kardec, né? E para o português também, não é só para o francês, né? Digamos assim, atos que destroem o corpo físico e etc. E nós sabemos que também há uma destruição física via perispírito quando nós nos intoxicamos pelo egoísmo, né? Pela desonestidade, pela irritação, pela falta. Tudo isso aí tem consequências e tem reflexos psicossomáticos também, né? E somáticos. Então, a esses vícios que Kardec aí se refere, que ficou bem claro aí na 913, tá certo, TT? Então, vamos lá. Também tem uma outra referência a vícios, lá na 952. A gente viu aí que é a questão do suicídio moral, né? Que foi lá decorrente da falta de esquecimento e etc. Bom, essa questão, a gente pode dividir de duas formas, né? A primeira, quando é dado a cada um de nós a liberdade para escolher as provas que vamos enfrentar antes de reencarnar, né? De uma forma geral, nós, espíritos, escolhemos o quê? Aquelas que são compatíveis, né, com as nossas necessidades, mas principalmente segundo as nossas propensões, ao que estamos propensos. Porque isso não é assim, uma escolha aleatória, que a gente fica imaginando. Então, vamos fazer o seguinte: vou me reunir com aquele responsável pelo meu processo reencarnatório e vou dizer assim: eu gostaria de experimentar o risco de viver em ambientes desonestos para que eu possa realmente testar minha honestidade. Não é assim, julgar o que eu acho, né? A gente vê que são questões muito mais sérias do que isso, né? A gente sabe que isso há espíritos que têm preparo para escolher as suas provas, e isso a gente vê, né? A própria literatura nos mostra. E sem dúvida alguma, ele tem um equilíbrio moral e espiritual que consegue, obviamente, estabelecer um processo de autocrítica, ou muitas das vezes até em relação à sua reencarnação missionária, digamos assim, né? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, né? Isso não é nenhuma novidade. André Luiz fala sobre o departamento da reencarnação lá no livro Nosso Lar, que é um livro de domínio muito popular, né? A grande maioria daqueles que adentram o espiritismo iniciam pelo Nosso Lar, né? A grande maioria, né? Então, está lá. Então, isso mostra que as provas não são escolhidas aleatoriamente, né? Há uma análise criteriosa sobre as circunstâncias que mais vão favorecer o aprendizado e, obviamente, a correção, né? Num processo expiatório. Então, isso é feito com muito critério, com muita cautela, né? Sob a supervisão de espíritos, obviamente, mais evoluídos, muito mais, né? Que analisam até os meios sociais, né? E a circunstância do momento. Por exemplo, pode-se preparar determinados espíritos num processo reencarnatório para ir, né, ao encontro de alguma das suas provações
ele possa não ter naquele instante, vamos falar de uma coisa que, pelo menos assim, a gente não costuma pensar, né? Porque a gente tem construído de que todos nós reencarnamos em lares onde estamos espíritos endividados. Claro, de uma forma geral, mas nem sempre. Se nós não tivermos reencarnados espíritos para nos receber, vamos reencarnar entre estranhos. Claro, entre estranhos. Está lá, isso é bem claro lá no Memória do Suicida. Vão reencarnar aqui, que até, de alguma forma, o Mário, um deles lá, acaba perguntando lá pro benfeitor, dizendo assim, mas isso, puxa vida, não seria assim um sofrimento demais? Ela diz assim, sim, sofreria, mas de qualquer forma, reencarnando entre espíritos afetuosos ou estranhos, de qualquer forma, o processo, a lei de causa e efeito, vai se dar. E tem um outro porém. Muitas das provas em que eu necessito vai conjugar, culminar com algumas criaturas que estão reencarnadas em situações sociais, que serão exatamente aquelas que vão me fornecer, né? Eu vou estar mais propenso ao que eu preciso, e muitas delas são trazidas como? Em sono físico, sem nenhuma ligação com o espírito reencarnante, de pretérito, e que são convidadas a receber na maternidade. Por quê? Porque ali vai ser uma simbiose, né? Ou seja, já está numa prova, é uma criatura que está numa prova de dificuldade, né? De muita dificuldade material, de muita dor moral, muita dor física, e lá tem que encarnar um espírito que necessita dessas situações, desse meio social, para a prova que é a expiação que ele precisa passar. Então, ele não tem que ficar esperando que tenha um espírito ligado a ele pelos laços afetivos para recebê-lo. Também está lá, na Memória do Suicida. Quando são chamados dois casais, porque imaginamos nós o reencarne, a preparação perispiritual de um suicida. Como é que será, isso é fácil da gente entender, o corpo físico o qual ele vai ocupar? Extremamente limitado, às vezes em processo de tetraplegia, faltando a visão, a fala, a audição. Não é assim? Os quadros mais dolorosos, porque o perispírito está funcionando como uma forma modelar, né? O corpo ali, obviamente, vai modelar de alguma forma, vai repetir o perispírito, para que possa o quê? Fazer as correções devidas que o ato deliberado provocou. Já vi a Mercedes aqui, já vou rolar a bola para a Mercedes. Não é claro isso? Então, o que acontece? Imagina, nós vemos, né, reencarnados aqui pelo mundo, conosco, nos nossos trabalhos assistenciais, criaturas que, como se não bastasse a miséria social, estão em corpos de formas teratológicas, né, monstruosas, com todas as dificuldades possíveis. E essa mãezinha? Muitas das vezes, né, há exemplos, há possibilidade de que ela não tenha nenhum vínculo com esse espírito reencarnado. Nenhum. Ela apenas o recebe, porque ele faz parte, vai lhe propiciar a ela o enfrentamento das dificuldades que ela planejou, e vice-versa. Ele encontrou bem, entendeu? E ela é uma estranha, vamos chamar assim. Não há nenhuma afetuosidade, não há nenhum grau. Mercedes.
Oi, Heraldo, boa noite. Boa noite, querida. Quando o espírito vem e ele entra no vício, tipo assim, 40 anos só no vício, e de uma hora para outra ele consegue sair desse vício, esse tempo que ele ficou no vício, é como se tivesse apagado? E ele, daqui para frente, ele coloca isso como crédito para ele, apagando todo o vício? Ó, tá vendo? Muito boa a sua pergunta de duas formas. Primeira pergunta é boa. E segundo, tá vendo? A tendência que a gente tem. Você deve estar selecionando algum vício, seja o alcoolismo, o tabagismo, tá vendo? A gente, é exatamente por isso que eu abri hoje, a gente deixando claro a questão de que os vícios morais são mais abundantes. São mais abundantes, mas, claro, tem esse tipo de vício aí. Então, na verdade, a gente sabe que há causa desarmonias perispirituais, né? Então, tem o corpo, o perispírito, lembra disso? Corpo físico, perispírito, corpo mental, espírito. O perispírito, que é aquela composição fluídica, que grande é semimaterial, né? Vamos chamar assim, num padrão que, mas é matéria, de certa forma é matéria, também chamado forma, né? Modeladora, né? Do corpo, e que sofre as impressões diretas no corpo, da alimentação, né? Ou da falta de alimentação, mas também sofre diretamente de quê? De tudo aquilo que é sentimentos, sensações, pensamentos. Ora, assim como o álcool, tabagismo, também orgulho, vaidade, etc., ele vai lesando, provocando lesões espirituais. Em processos reencarnatórios, obviamente, esse corpo mental, que é esse perispírito que esse acompanha o espírito no desencarne, não é o que fica em fluidos. Ele vai moldar e ter uma influência modeladora no próprio corpo. Então, pode ser que o abuso do álcool faça ter, digamos assim, provoque no recém-nascido aquelas doenças congênitas, né, de mau funcionamento do fígado, né, enfim, e tenha problemas. Esses 40 anos em que ele ali esteve é um processo de intoxicação. Há certamente fatores que são irreversíveis do ponto de vista físico nesse corpo físico. É um atentado a um patrimônio, do qual nós somos usufrutuários. Não é verdade? Não é nosso, não nos pertence. É um usufruto nosso. E que todo dano causado a um patrimônio que não nos pertence, qualquer advogado na Terra sabe que vamos ter que responder por isso. E também, obviamente, perante a justiça divina. E de que forma respondemos? Sofremos pelo fato de ter provocado um corpo físico, obviamente, as limitações do próximo. Como a gente está falando dos casos do suicídio, que é um ato em extremis, né? Em que um atentado muito extremo, principalmente pelo dano que provoca perispiritualmente. Mas que é apenas uma superdose, né? Uma megadose de violência, mas que há um processo tão ou mais violento, se pudesse dizer assim, em processos aí mais longevos, 40 anos, de certa forma, minando, né, o perispírito. Não, volto a dizer, não só na questão do tabagismo, do alcoolismo, mas do questão também da sexualidade, da sexolatria, também, né, da ganância, também da impaciência. A gente sabe, hoje a própria medicina já cuida disso como um fator, essa irritabilidade nossa do dia a dia.
o quanto isso propicia doenças do trato gastrointestinal, câncer e uma série de coisas aí, que já se entende que há uma participação muito grande, né, das criaturas que acalentam a melancolia, né, e vivem daquilo. Entende, Mercedes? Eu não sei, era bem isso. Agora, a gente precisa ressaltar nesse seu exemplo o recomeço, a expiação, que às vezes não precisa desencarnar para iniciar. Porque alguém que está num processo desse e resolve, não é? De certa forma, claro que vai estar colhendo os frutos aí dos 40 anos de abuso, mas já deu um primeiro passo numa mesma encarnação, não precisou desencarnar em condições, né, críticas, para depois no outro corpo. Então, isso ameniza, de certa forma, bastante, né? Sem milagre. Ameniza não é porque há uma troca financeira com a divindade, assim, ó, estou fazendo bem aqui, você vai me... Não, é por uma questão de energia, né? Então, o indivíduo que muda completamente o seu panorama mental, que começa a acalentar coisas positivas, as suas atitudes, as suas ações, né? Que são respostas ao que ele acasala, ao que ele pensa, ao que ele entroniza, isso vem carregado de vibrações salutares, benéficas, e que, sem dúvida alguma, vai contribuindo para... Algumas são irreversíveis, né? Os danos já estão causados, mas certamente vai se revigorando, né? De alguma forma. Perfeito? Tem mais alguém com a mãozinha? Eu só vi a Mercedes, ô Fran. Não, só ela então, mesma. Vamos embora. Vamos, então, a gente entendeu a 264? Hein? Então, é só a gente entender que as nossas provas, né? O que é que nos dirige, né? É principalmente aquilo que temos propensão. Mas há os casos que são em que o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, ela é cancelada. E aí a reencarnação, ela é obrigatória, compulsória. É que são normalmente o chamada prisão sem grades. É um aprisionamento ali. A dor, né? É um exemplo que a gente usa muito comum. Imagina um músico, né? Um virtuose, né? E reencarnar aí num corpo em que a ferramenta física não lhe permite exercer toda a sua, né? Seja lírica pela voz, seja instrumental, enfim, pela composição, enfim, né? Então há uma limitação enorme, né? Geraldo, O corpo... Desculpa. Oi? É que o Eduardo pediu a palavra. Então, Eduardo, venha. Desculpa, apertei aqui sem querer, perdão. Não tem problema. Está perdoado, Claudinha. Nem foi o Edu, perdão. Vamos lá. Perdão. Seguindo, então, a TT lê melhor do que a Fran, tá? Muito mais. TT, minha querida, Ô, Fran, olha 265. isso, Fran. Vamos Vamos lá. lá. Tá confusão, hein? Viu, Fran? Ô, Fran, você viu que ela fez alguma coisa para você trocar o livro. Vamos embora. Tá errado. Eu já me redimi, achei a versão online, ó. Viu? Tá chique, Fran. Vamos lá. 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia ou por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Essa é boa a pergunta, né? Então, ele faz uma distinção. Tem aqueles que sabem que vão enfrentar uma aprovação e decidem aquela prova, e outros vão porque
acham que estão indo para o céu. É. Há, sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Pode ser um caso esse, como a Mercedes falou aí, né? Então, de repente, alguém se propõe a isso. Agora, a gente não pode esquecer, vamos, só me ocorreu aqui, deixa eu chamar a atenção para uma questão que é muito importante e que nós, espíritas, muitas das vezes malbaratamos ou não prestamos atenção na importância que isso tem. Ora, se os espíritos escolhem, né, se nós escolhemos, principalmente aquilo que somos propensos, alguém já parou para pensar que os filhos, ou os netinhos, as crianças lindas que nós temos, podem ter ali alcoólatras que vieram para se redimir? Não é tão difícil de que haja isso, concordam? E a gente continua fazendo festinha de aniversário, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6 anos, com aquele monte de cerveja para os amigos, embora o aniversário seja da criança. E ela, obviamente, já com toda a propensão, imagina, né? Já paramos para refletir sobre isso? Quer dizer, nós não podemos ter a ideia de que um espírito que nasceu e reencarna não é a primeira encarnação dele. E mesmo se fosse, né? Imagina você passar toda a sua infância e juventude aliando a bebida ao prazer, à alegria. Porque está presente nas festas, então vou linkar, né? Tem bebida, dá alegria. Como é que ele estava? Ele não ficou bêbado, ele estava alegrinho. Né? A gente define dizendo assim, estava alegrinho. Opa, então gera alegria. Então, há que se considerar. Nós não sabemos qual é a propensão daqueles que vêm sob a nossa guarda, a nossa tutela temporária. Dá para ir descobrindo enquanto o baile vai seguindo. A carruagem vai andando, a gente vai descobrindo no contato. Eu tenho 5 filhos e conheço os pendores dos 5. Tem hora que um fala assim comigo, pô, pai, você parece que você leu. Eu falei, não li nada. Sou seu pai há mais de 20 anos. Muito mais, né? Então eu não li o que você está pensando. Nem gostaria. Mas a gente sabe das propensões dos filhos. Então, é um cuidado que eu me lembrei aqui que nós precisamos tomar. De expor as situações, não é só essa, eu falei sobre essa, porque essa é muito comum, né? Eu acho uma graça danada. O aniversário é de quem? É da criança. Não vou nem entrar naquela para não ficar chato, né? Mas também não pode ter muito açúcar, porque... Não. Aí tem que ter pirulito, tem que ter marshmallow, aí à vontade. Mas se justifica, uísque, cerveja, gin, justifica. Né? Os convidados daquela criança são usuários? Não são, né? Tá certo? Então, é só para a gente se lembrar sobre esses propensos. Está aí, nós estamos estudando exatamente sobre isso. A escolha mediante as propensões, ok? Então, aí eles falam, será que entre aquele que escolhe, com senso moral, já está mais desenvolvido, seria expô-lo, quando a gente propicia isso, já sabe que ele veio,
ali para se cuidar. Na dúvida, todo mundo vem para... Né? Então, não tem porquê. Como é que eu vou saber a propensão de uma ou outra? Primeiro que vícios não são drogas lícitas e ilícitas, né? Então, a gente precisa ser guardião desses valores, sem falsa moral. A gente precisa ser guardião dos valores que nós aprendemos, do quais nós estamos estudando. Porque queiramos ou não, aceitemos ou não, nós vamos encarnar e vamos passar por esse processo. Acredite ou não. Todo dia a semente nasce, brota. Todo dia o sol nasce, né? Aparece. Nós estamos cercados de fatos e de acontecimentos que atestam. Também nós vamos. Quer acreditar mais tarde? Ou então fala igual um filho meu, poxa, pai, quando eu tiver mais velho, assim, com você, igual você pensando em aposentar, aí eu vou estudar esse negócio de espiritismo, porque até tem uma certa simpatia. Eu falo, pode ser que não dê tempo, né? Pode ser que não dê tempo, né? E só um detalhe, eu não me aposentei, não, porque pode achar que meus cabelos brancos, eu falei aposentadoria, eu não sou aposentado, viu? Deixar bem claro aí para você. Então, vamos lá. Então, ele diz isso, né? Então, o TT, minha querida. O Heraldo. Tiago. Ô, Tiago, queira me perdoar, eu não vi a mãozinha do Tiago. Você tem uma legenda em cima, exatamente. Mais 25 pessoas. Vamos lá, Tiago. O que eu queria comentar, eu posso estar enganado ou certo, mas durante nosso planejamento espiritual, durante essas encarnações que a gente escolhe aqui na Terra, nesse caso, no caso de provas, essas provas, como está citando aí esse vício como prova, eles geralmente dão uma chance para a gente, né? Tipo, olha, a gente está te dando uma chance para você passar nessa prova, porque é uma prova bem difícil. E também, às vezes, a gente, durante o nosso planejamento encarnatório, a gente tem a ajuda dos espíritos amigos, dos guias familiares, na família que a gente vai entrar. Essa que é a minha pergunta. Então, vamos fazer o seguinte, eu adoro aquelas reuniões do Espiritismo Responde, sabe? Sabe por quê? Porque, assim, eu adoro como responde a tudo. Quer ver, Tiago, ó, isso que você perguntou. TT, por gentileza. Vamos lá na 644, 645. Vamos deixar o Livro dos Espíritos responder para o Tiago. 644. 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Perfeito. 645, engata aí, porque ajuda. 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não, porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então, veja bem, há espíritos que exercem o quê? O amparo sobre nós. Percebe? A gente encontra isso socialmente. É aquela velha máxima que a gente diz o seguinte, se nós acompanharmos o noticiário, a primeira medida de qualquer criatura em sã consciência é dizer assim, para o mundo que eu quero descer. Porque parece que nós estamos vivendo, na verdade, que o mundo, que hoje é pior do que a Idade Média e que não houve avanço, não é? A gente fica... E, na verdade, claro, a gente sabe que o marketing, que o bem não dá ibope, enfim. Mas que tem muitas criaturas que são profundamente inspiradoras e às vezes estão ao lado, convivem conosco, e são profundamente inspiradoras, e muitas das vezes silenciosamente, né? Então, todos nós
está vendo aí, somos amparados. Em se tratando, não esquecer dos guias e protetores, mas das criaturas virtuosas que estão colocadas socialmente junto a nós. Nós não vivemos entre um bando de degenerados. Embora haja muitos degenerados, e muitas das vezes a gente até engrosse essas fileiras. A gente não, eu, né? Mas eu digo isso, mas ao nosso redor, né? Então, vamos lembrar também, quer ver, Tiago? Olha, você anota aí para depois dar uma olhadinha, faz igual a Cida Schmidt, que anota tudo. João, capítulo 16, versículo 33. O que é que ele fala lá? E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então não é novidade para ninguém. O Cristo já dizia, olha, vão ter aflições. Encarnou, tem aflições. Mas, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, mãos invisíveis nos amparam e mãos visíveis físicas nos amparam muitas das vezes guiadas, insufladas e inspiradas por mãos invisíveis. Perfeito? Perfeito. Obrigado. É isso aí, Tiago. O Kardec fala, Luciano, levantou a mão aí. Nossa, Boa como noite. esse menino tá grande, gente. Eu vi nascer. Aqui a semente, ela cresce todo dia. Esse é o eucalipto aí. Vamos lá. Boa noite a todos, gente. Ô, Heraldo, não sei se ajuda a ilustrar. Eu e minha mãe estavam conversando essa semana sobre um vizinho meu. O nome dele é Edson, eu chamo ele de Edinho. Ele tem um pouco mais de idade que eu, ele cresceu de certa forma junto comigo, brincávamos juntos, sabe? Então, já naquela época, ele veio numa família, assim, super complicada. A avó dele, né, tinha 2 filhos que eram os tios dele, 2 tios, né, e mais a mãe. Os 2 filhos, né, já até desencarnaram, salvo engano, usuários de droga, né, aqueles usuários de droga que consomem droga em casa todo dia, de maneira recorrente, viciados mesmo, sabe? Então a mãe deles lutou muito com os filhos, que era tio do Edinho. E a mãe do Edinho, né, que por sua vez era irmã deles, sempre ficava muito brava, né, porque os tios sempre ofereciam droga, né, para o sobrinho também. E o Edinho, por escolha, né, não sei como é que funcionou isso, nunca escolheu utilizar droga, nunca usou. E hoje, essa semana ele apareceu lá para visitar minha mãe e tudo mais, com um filho de 12 anos, né? A gente vê que ele está passando assim, os mesmos valores, né, para o filho também. Então, ou seja, veio num ambiente complicadíssimo, porque já existia antes de ele nascer, né? E o arrastamento, eu não sei se é esse caso, mas ele poderia ser arrastado, que estava muito fácil para isso. Mas não, ele resistiu a isso, né, e não encaminhou em momento nenhum para o vício, né? O que a gente gostava de fazer era dançar raça negra naquela época, mas droga não foi por esse lado, não. Isso demonstra o que Kardec fala aí na escolha das provas, daqueles que já possuem maturidade, a compreensão da importância da vida, né, como no progresso, né? E principalmente criaturas que já adquiriram um autoconhecimento, né? No Evangelho tem uma colocação do Cristo belíssima que representa muito isso, e que ele nos exorta a refletirmos em sermos como o raio de luz que penetra o pântano sem se contaminar. Né? Então, é uma figura poética, filosófica, profunda aí, né? de estarmos em contato. O próprio Cristo dá uma demonstração que eu também acho belíssima, né? A gente se vê sempre, quando a gente pensa profundamente na nossa ascensão espiritual,
nos esforços que nós fazemos, nas limitações que nós nos impomos, porque isso é para que a gente pensa nesse movimento, né? De deixarmos um planeta de prova e expiação, muito falada hoje, né? Para irmos ao mundo de regeneração, né? Essa ascensão, né? E que isso realmente faz parte muito aí dos objetivos, ou pelo menos é um de quase da totalidade, se não for 100% de nós espíritas, e que tem validade, mas há algo que se medite. A gente precisa meditar. Jesus desce das regiões luminares e mergulha num planeta de profunda tristeza. Olha o caminho inverso. Será que isso também não quer dizer para nós alguma coisa? Será que esse exemplo não quer dizer para nós alguma coisa? Veio, quantas oportunidades tiveram? Quantos profetas? E ainda deu mais um tempinho. Jesus generoso, deu um tempinho ainda para nós, as vozes profetas, né? De Ezequiel para o próximo profeta, que foi João Batista, que é o primeiro profeta da era cristã, foram 500 anos de silêncio. Não se teve um profeta nesses 500 anos. Aí Jesus, então, quer? Diz assim, então eu vou lá. Eu sou o salva-vidas, mas não é o que fica da beirada da piscina jogando a boia, não. Mergulho. Mergulhou no planeta. Passou por um processo reencarnatório. Isso não tem que fazer a gente pensar? Refletir? Mas numa reflexão de gente grande, né? Assim, então eu tenho que não pensar em ir para o planeta de prova, de regeneração. Não. Não é nada disso que estou dizendo. A gente precisa fazer mais mergulhos à nossa volta. A gente precisa parar de ficar tirando boia só para salvar. A gente precisa mergulhar. A gente precisa ficar parando de dar ordem técnica do lado de fora, como se nada para sair. Olha, bate o braço na frente, o outro vem, que assim você consegue. Não é assim? Então, Jesus não é o dono da autoridade, do técnico de natação que fica do lado de fora da piscina, né? Então, há que pensar nisso. Pode ser que enquanto não alcancemos, ou quem sabe talvez seja por isso essa demora de alcançar, é porque a gente está do lado de fora, não mergulhamos, né? Estamos querendo, muito preocupados em ir para a região das luzes, quando Cristo sai dela e mergulha no mundo das trevas. Só me ocorreu para a gente poder meditar e refletir sobre essas coisas, fazer um barulhinho de carroça. Sabe por que eu falo barulho de carroça? É porque eu me lembro, eu sou do tempo que carroça passava no paralelepípedo e fazia aquele barulho chato, né? Então, é aquele barulhinho permanente. Então, vamos lá, né? Bom, há uma imaturidade daqueles que obviamente, né, se atiram aos vícios. Vou, mais uma vez, passar a canetinha aqui, ó. Amarelinha. Vícios não são só drogas lícitas e ilícitas. Vamos repetir, egoísmo é um vício. Sim ou não? Está falado lá na questão, não precisamos voltar lá, né? O que ele falou? Qual o mais radical dos vícios? Então, a maturidade que ele diz, né? Aqueles que vão se atirar ao vício para perpetuá-lo, né? Isso claro, isso aí demonstra bem a imaturidade espiritual, né? E se há mesmo aqueles que procedem assim, né? Está dito aí na resposta dos espíritos que na verdade, a prova vem por si mesma e eles vão sofrê-la mais demoradamente, é o que muda, né?
vai sofrer mais demoradamente, né? Então, se os maus hábitos vão gerar consequências negativas, obviamente, vão ter que suportá-la, né? E vai se dar isso até quando, né? Então, até que desperta, né? Percebam que a escolha não é a melhor, não é? Então, tá lá. O Luciano traz um exemplo, é muito interessante, né? Você tem um entre alguns que já tem uma percepção, e você tem aqueles que uma hora, obviamente, vão ter que despertar, que aquela escolha não foi a melhor para eles, né? E aí, obviamente, vão desejar mudar. Nós passamos por isso. Quem sabe esse nosso desejo ardoroso de algumas mudanças, desses incômodos que nós encontramos nos nossos hábitos, né? Algo que a gente faz e que já nos incomoda, isso já não seja as reiteradas, e quantas vezes nós nos atiramos a eles em processo reencarnatório, né? Apenas no intuito de alimentar a sanha, né? De conquistas, não? As paixões por ideologias, não é verdade? E nos atiramos aí e cometemos uma série de... Né? É muito claro, a gente pode pegar um fato histórico muito interessante, a Revolução Francesa, né? Em que ali a gente pode destacar, né? Os revolucionários, né? Um movimento tão importante que marca uma era na história, né? Não é um acontecimento qualquer, a Revolução Francesa, né? Não é só a queda de uma classe dominante, monarquia que seja, não é só isso, né? Então ela tem um desdobramento aí fantástico que obviamente não cabe aqui, mas vamos só trazer uma curiosidade da questão. Os revolucionários, né, que combateram o absolutismo, que combateram a ditadura, se tornam o quê? Se tornam ditadores. E curiosamente, né, né, aquele instrumento construído, né, idealizado pelo Guillotin, a guilhotina, em que conduziram em processos de tanta gente para a guilhotina, você teve aí revolucionários, né, ironicamente desencarnados na própria guilhotina. Está lá, só. Quem tem muito tempo que não lê, vai ler um pouquinho da Revolução Francesa. Então, mergulharam pela paixão de um ideal, né? E, obviamente, olha só, esse ideal se torna para eles uma punição, uma expiação. Né? Tá aí um exemplo que todo mundo já sabe. Né? Robespierre, Danton, Marat, Condorcet, e aí vai. Mas vamos lá. Então, na verdade, até que se perceba esses que se atiram, né, a essas provas, né, desejam mudar. Aí é que é a beleza da visão reencarnacionista. Se não tem outra chance, se não tem outra possibilidade, como é que fica a situação da vida desses sujeitos? Desses indivíduos? Da nossa, talvez, da minha, em algum momento. Né? Que foi aquele que me atirei em busca do prazer, pela imaturidade espiritual. Aí chegou um tempo de tanto sofrer, despertamos. Há a percepção de que a escolha não é a melhor para nós, né? E por que Deus permite? Simples assim, porque não viola o nosso livre-arbítrio. Tá claro? Permite que tenhamos a liberdade da escolha, né? Os nossos caminhos, para que a gente possa crescer e fazer escolhas conscientes. Tudo bem? PT, a gente sabe que nessa questão que a gente está vendo, a 264 e a 265, né? Se a gente puder aqui já ir dando um fechamento, a natureza dos nossos pontos fracos é que determinam as provas que escolheremos.
Isso ficou claro para todo mundo? Esse era pelo menos o meu objetivo aqui. Se a gente conseguiu aqui aprender junto que a natureza daquilo dos nossos pontos fracos é que vão determinar as provas que nós vamos escolher, se isso ficou claro. Tá? Mas a gente precisa de uma orientação. Não esquecer uma orientação que está lá na questão 393, PT. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida na existência, caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas, no momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e o que o poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição lhe é dada, é justa e procura. Então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistes instintivamente, atribuindo no mais das vezes vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte que não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito, entrado nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e, se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, quando volta entre eles. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Ou seja, nós temos sempre, quando desencarnamos, um choque de realidade. Esse é um. Aí, vamos nós nos atirarmos em outro processo reencarnatório, nesses vícios, apenas levados pelo prazer, e não é só isso. Temos o quê? A todo processo reencarnatório temos um choque de realidade. Temos espíritos que nos ajudam no planejamento e nos orientam. E temos as intuições, as vozes e o acompanhamento durante todo o processo em que estamos reencarnados. Por isso que Deus é sábio. Lá na Gênesis, no capítulo 3, no item 7, o Kardec fala de uma coisa interessante, que ele diz o seguinte: Deus, todo bondade, coloca, veja bem, o remédio ao lado do mal. O que ele quer dizer com isso? Ele faz com que do próprio mal saia o remédio. Entende? Então, veja bem, esse
que repete, mesmo passando por tudo isso, repete. Aí vem o esquecimento, que a gente fica dando essa desculpa, e aí a gente faliu mais uma vez. Poxa, teve uma preparação, teve isso e tal, teve a vida, teve os exemplos, e a gente começa a falir. Uma hora, obviamente, o excesso do mal moral, o que faz? Quando há um excesso desse mal moral, se torna intolerável e vai impor a cada um de nós a necessidade de mudar de vida. Chega no fim do túnel, acabou. É o fundo do buraco. Talvez o exemplo da nossa Mercedes, 40 anos, o excesso desse mal moral se torna intolerável, aí o indivíduo, né? A própria experiência da vida, né? E as repetições, e a gente acaba sendo compelido a procurar no bem o remédio, né? Mas, sempre, isso aqui é belíssimo, pelo efeito do livre-arbítrio. Erramos. O mal está ali. A gente apanha, judia. É isso que Kardec quer dizer. Que Deus pôs o remédio ao lado do mal. Porque, a partir da experiência repetitiva de tanto sofrimento, uma hora alguém se cansa e resolve procurar no bem o remédio. E olha que coisa bela, não custa repetir. Isso por efeito do livre-arbítrio. Ele sentiu o momento. Olha que coisa bonita, gente. Refletir nisso, coisa linda, né? Até emociona, né? Então, nem que seja, vou falar de uma forma mais popular, né? Mais do meu jeito. Nem que seja para a gente se cansar do erro. Cansar de errar, né? Cansei de errar, né? De repetir, né? Ou seja, em outras palavras, nos tornarmos conscientes, né? De que estamos num caminho que não é o mais adequado, né? Isso, uma hora vai ter uma mudança. E a espiritualidade superior sabe disso. Tranquilamente, monitora tranquilamente. Quantos anos acha que o Clarencio, você acha que o Clarencio só apareceu aquele dia, o dia que o André chorou? Não acho que não. Ia lá, reconfortava, não era percebido, mas sabia. Aquele dia vai chegar, né? TT não precisa ler, mas vou lembrar da questão 120 lá do Livro dos Espíritos, senão a Celinha pega a gente, né? Tem uma pergunta que é muito interessante, temos que guardar de cor, porque ela faz muita diferença no nosso entendimento. A 120, está lá. Todos os espíritos passam pela fieira do mal, então, para poder chegar no bem? Porque tudo que eu falei, alguém vai querer concluir assim. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. O Espírito de Verdade é que disse isso. Não, seu Kardec. Não tem justificativa. Não é pela do mal, porque senão a lei é de amor. Agora, da ignorância. A hora que pela experiência, não é isso? A 470 também pode guardar aí, porque ficam banalizando a reencarnação. Dona Cida, Schmidt e seu Valdemar já anotaram, 470. Tem certeza que está na canetinha lá. Pode ir lá, porque todo mundo fica banalizando a reencarnação, porque não conhece a 470. Ninguém reencarna com programação de fazer mal. Ninguém.
seria incoerência com a bondade divina, né? Porque se Deus sempre nos oferece a oportunidade de fazer o bem, como é que eu vou nascer com determinismo de fazer o mal? Seria uma incoerência. Nós não temos a oportunidade de fazer o bem, não nos é oferecido, hein? E vou passar um dever de casa. Anotem aí. Lá no resumo teórico do móvel das ações humanas de O Livro dos Espíritos, no item 872. Vai falar que nós não somos fatalmente levados ao mal, é isso que está lá. Que os atos que nós praticamos não foram previamente determinados. Ninguém está determinado que o dia tal, hora tal, vai ser grosseiro com alguém, vai deixar de ser gentil. E principalmente que os crimes que nós cometemos, meus queridos, não resultam de uma sentença do destino. Estava escrito. Não dá para acreditar nisso mais, né? Podemos até, veja bem, já que estamos falando sobre isso, para terminar, Celinha, podemos até, por prova e por expiação, veja bem, escolher uma existência em que nós possamos ser arrastados ao crime. Né? Pela situação onde nos achamos, pelas circunstâncias sociais onde reencarnamos. Mas uma coisa nós seremos todos, livres para agir ou não agir. Então, é muito importante o resumo teórico lá do móvel das ações humanas. Uma filosofia belíssima, né? Dá para ler como as coisas se encaixam, ok? Então, meio, circunstâncias, propensões, mas sempre seremos livres para agir ou não agir. Um prazer reencontrá-los, estou morrendo de saudade e espero ainda encontrá-los uma hora aí no Fé e Caridade, para aquela sessão de abraço. É verdade.